cabeamento estruturado. As conexões ao meio físico pode ser através de um cabo coaxial fino. Fala, professor, você não falou que está em desuso o cabo coaxial? Ele está em desuso para você conectar na rede computadores, mas você pode ainda conectar outros periféricos que fazem uso desse tipo de cabeamento. O cabo coaxial grosso utiliza um conector AUI, é esse conector que vocês estão vendo aí. O anterior, o fino, usava um conector BNC. E esse cabo coaxial grosso realmente é raro os periféricos que ainda utiliza esse tipo de cabeamento com esse tipo de conector. Temos aí também o cabo UTP, o par trançado, que utiliza os conectores RJ45. Temos também para a fibra ótica os conectores SC, ST, MT, RJ. E aí as redes sem fio, que você tem a placa de rede com as antenas aí para fazer a transmissão de sinais. Problema: quando instalamos em uma rede local, o cabeamento é instalado de acordo com as necessidades atuais. Mas com o tempo são necessárias alterações, ou pelo aumento do número de estações, ou mudanças de estações de um lugar para outro. Em ambos os casos, é necessário a passagem de novos cabos, gerando problemas porque o caminho para a passagem dos cabos tem vários obstáculos, tais como os condutores cheios ou de difícil acesso. Portanto, o processo é demorado e sujeito a falhas, afetando inclusive as estações que aparentemente não estavam envolvidas na alteração. Também quando há mudança física dos departamentos de uma empresa, o cabeamento deixado por um departamento não é aproveitado por outro, tendo que ser totalmente refeito. Para facilitar as alterações no cabeamento de uma rede local, ou mesmo o reaproveitamento do cabeamento na instalação de uma nova rede local, foi definido as normas denominadas Sistemas de Cabeamento Estruturado, com os principais objetivos: definir um sistema de cabos para atender tanto a rede de telefonia como a rede elétrica, como a rede de dados. Minimizar o custo da administração. Simplificar a manutenção tanto para a inclusão como para a alteração do local físico das estações. Permitir a fácil adaptação para uma nova rede local. Definir normas de instalação dos componentes para garantir os serviços. O cabeamento estruturado não é aí apenas pela estética, mas sim pela versatilidade que ele nos dá em torno de manutenção, de custo, etc. Ele está estruturado em 4 elementos principais. E veja, essa estrutura de 4 elementos principais pode mudar de acordo com a complexidade da instituição da qual você está fazendo esse projeto de rede. Assim como pode ter nomes sinônimos desses. Mas, basicamente, esses são os principais que nós vamos estudar. Sala de comunicação é o local onde se concentram todos os cabos e equipamentos de redes. Área de trabalho é o local onde é instalada a estação de rede e deve possuir o ponto de rede
e o ponto elétrico. Cabeamento horizontal é a ligação da sala de comunicação à área de trabalho. E o cabeamento vertical, hoje chamado de backbone, que é a ligação entre as salas de comunicação e também a ligação da sala de equipamentos às salas de comunicação. A sala de comunicação consiste de um espaço físico onde são instalados os equipamentos de rede, hub, switch, etc., que devem ser instalados em racks, que são aquelas estruturas metálicas para acomodar os equipamentos empilhados. Também contém um patch panel, que também são instalados no rack, que são aqueles painéis onde são ligados os cabos que vêm das estações. A conexão do patch panels para o hub ou a switch é através de um patch cord, que é um pedaço de cabo flexível com conector RJ45 em cada extremidade, de forma que, em caso de desgaste pelo manuseio, possa ser substituído facilmente. É recomendado que se tenha alguns cabos adicionais. Através do manuseio dos patch cord, podemos alterar o layout lógico da rede, desconectando uma das extremidades do patch cord de uma porta hub switch e conectar a uma outra porta de um outro hub switch. Então, aí você vai usar o patch cord para fazer a comunicação fazer também a comunicação entre os switches de uma rede aí que estará nesse rack. Cabeamento horizontal. Consiste dos 3 segmentos de cabos: o patch cord, o cabo horizontal e o cabo da estação. O patch cord liga o patch panel ao equipamento de rede, ao hub, o switch. E o tamanho máximo que você usa num patch cord é até 5 metros. O cabo horizontal de link liga o patch panel à tomada da área de trabalho. E uma vez instalado, não deve ser mais manuseado. E todas as alterações devem ser efetuadas pelo manuseio dos cabos da estação e do patch cord. O tamanho máximo aí que você utiliza é de até 90 metros. Ele pode ser via aérea, como estamos mostrando aqui, ou ele pode ser via aqui é por baixo do piso, a gente chama de piso falso ou piso elevado, né? Então ele passa aqui por debaixo do piso, mas tanto aqui por debaixo do piso quanto via aérea, ele também é totalmente estruturado. O cabo da estação é o que liga a tomada da área de trabalho à placa de rede. Esse tamanho máximo aí a gente utiliza de 5 metros. Então, lá do seu micro até o conector, até aquele conector do cabo horizontal, deve ser de no máximo 5 metros. A área de trabalho é o espaço delimitado para a instalação da estação de rede e que permite a sua utilização por um usuário. Para facilitar as alterações no layout, definimos uma malha de cabos que atende uma quantidade de áreas de trabalho, de acordo com o tamanho pré-estabelecido. O cabeamento vertical, ou cabeamento do backbone, ou simplesmente backbone, consiste de cabos para a ligação das salas de comunicação, que podem estar em andares distintos de um prédio ou em um mesmo andar devido às delimitações que teríamos em relação ao comprimentos dos cabos. E não só para ligar as salas de comunicação. A sala de equipamentos também é ligada às salas de comunicação
através de um backbone. Quando a distância entre as salas de comunicação for menor que 100 metros e a passagem for isenta de ruídos e interferências, utilizamos o cabo UTP por ser de menor custo. Mas se a distância for superior ou tiver ruído ou interferência, a melhor solução é a fibra ótica. Analisando aqui um modelo de cabeamento estruturado, nós temos aqui num determinado andar uma sala, que é a sala dos equipamentos. Essa sala aqui dos equipamentos tem aqui um backbone, que vai para as salas de comunicação. Observe que aqui nosso rack aqui é um armário de comunicações, mas não deixa de caracterizar a nossa sala de comunicações. Não esqueça que não é sala, e sim o local, né? Apesar do nome sala de comunicações, é o local onde está esse rack com esse cabeamento. Lá no laboratório da sua faculdade, deve estar lá no fundo do laboratório. Dá uma olhadinha lá no fundo do laboratório da sua faculdade, que você deve ver lá um rack com os switches e o cabeamento estruturado lá no final. Aqui nesse prédio a gente tem aqui um armário com o rack com essa estrutura de racks com os switches. Então, voltando, aqui embaixo tem a sala de equipamentos, vem através de um backbone. Esse backbone aqui vai alimentar as nossas salas de comunicação. Dentro aqui das salas de comunicação vai sair o nosso cabeamento horizontal. Para onde? Para as áreas de trabalho. Então, dentro de cada andar aqui, como é esse exemplo, eu tenho aqui uma sala de comunicações, e essa sala de comunicações, através de um cabeamento horizontal, ele vai alimentar a nossa área de trabalho. Aqui nesse primeiro andar, ele faz via piso falso, via piso elevado, e aqui nesse outro andar, ele está mostrando aqui via aérea, como que é feito para a nossa área de trabalho. Era isso que eu queria falar para vocês sobre sistemas de cabos. Espero na próxima aula. Um abraço, tchau!